Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do curso para a preparação de aulas no Zoom e no PowerPoint. E hoje nós vamos ter essa terceira aula com o Neemias. Muito obrigada, Neemias. Obrigado, Lilian. Bom, não é bem uma aula, né, eu diria, até porque eu não sou especialista em PowerPoint, eu dou umas trupicadas aqui, tento fazer. Eu queria falar mais sobre a forma como eu faço os meus PowerPoints das aulas e acerca daquelas opiniões que eu já venho sugerindo, né, sobre tipos de imagem, tipo de fundo, fonte, padronização, posição de logomarca, essas coisas. Ao longo dos 4 anos aí da escola Urantia, sempre que um instrutor enviava para mim o arquivo, então eu acabava fazendo algumas alterações. Eu não sei se alguém já chegou a notar isso, que o arquivo que eu recebia e o arquivo que eu publicava lá na escola tinha alguma alteração, alguma mudança. E eu vou falar, então, por que eu fazia essas mudanças? Porque o que eu deixo guardado lá, eu colocava lá na plataforma, era um arquivo em PDF. Isso porque no início da escola a gente já tinha feito um acordo sobre isso, a gente chegou a conversar sobre isso, de que seria melhor salvar em PDF. Sim, pode falar, Sueli. Desculpa. É que eu acho que a gente só precisava esclarecer o nosso estudante do Rio de Janeiro sobre o que é essa aula, que não é uma aula comum da Escola Urantia, onde a gente estuda os temas da escola. Explicar que a gente está... as nossas aulas começaram no dia 23 de agosto, e esse período aqui é um período para preparação de aulas, né, dos facilitadores, para que eles são dicas para que eles possam preparar as aulas. Então, hoje, a gente não vai estar falando do conteúdo do livro, mas você é super bem-vindo em estar aqui, mas a gente não vai estar falando do conteúdo do livro. Entendi. Hoje é só um programa point, não é isso? Isso, a gente vai é uma espécie de alinhamento entre os auxiliadores, aqueles que preparam as aulas, para que a gente alinhe como que a gente faz o PowerPoint, como prepara as aulas. Então, nós já tivemos as 2 apresentações da Dini, e aí eu vou falar um pouquinho sobre como eu faço, e, né, então, foi bem alertado pela Sueli, porque às vezes você poderia estar com a ideia de que seria uma aula sobre o livro, e na verdade a gente não vai falar nada sobre o livro, então, mas eu creio que alguma coisa poderá ser aproveitada. Quando eu entrei na reunião, eu vi que vocês iam falar sobre as apresentações, né, em PowerPoint, e aí eu já estava sabendo já qual era o assunto e tal, só estou querendo me familiarizar. Muito bom, você é bem-vindo, de qualquer forma. Mas se tiver dúvidas, vai anotando e no final da apresentação a gente ajuda ainda a esclarecer alguma coisa se quiseres. Legal, obrigado. Boa noite. O Mantovani agora está como Reinaldo, né? Boa noite, Reinaldo. Bom, pessoal, é isso então. O microfone está fechado, Mantovani. Ele está usando um telefone, né? Ah, está usando o celular. E aí está escrito Reinaldo aqui. Deve ser o celular. Bom, então, como eu estava falando, eu fazia algumas alterações nos arquivos, né? Porque a gente chegou num acordo no início da escola que a gente iria publicar os arquivos em PDF. Por que a gente chegou a esse acordo? Porque a gente descobre que alguns PowerPoints que a gente disponibilizava no passado começaram a se espalhar pela internet, sabe? As pessoas pegavam o material, faziam alterações, inseria coisas que não tinham nada a ver do livro de Urantia, inclusive, fazia lá uma mistura de Urantia com qualquer outra coisa,
e publicava. Então, eu falei assim, olha, para a gente evitar que o arquivo em PowerPoint, que é editável e pode ser trabalhado, seja deturpado, vamos salvar isso em PDF e a gente salva os arquivos em PDF de ninguém. As pessoas podem até dar print ou copiar e colar, tudo bem, mas não vai ser aquele arquivo PowerPoint que foi produzido. Então, dito isso, no PDF, o arquivo não se comporta mais como uma apresentação, ele se comporta como um livro, como páginas. No PowerPoint, você tem aqueles slides, você tem efeito de transição, você pode sobrepor texto, você coloca um primeiro texto, depois você dá um clique, ele passa um texto em cima, ou clique, ele passa outro texto em cima, ou então passa imagem em cima de imagem. Quando você salva em PDF, ele só pega a última imagem e coloca na tela. O resto ficou tudo oculto ali embaixo. Então, eu tinha que fazer algumas alterações para poder salvar aquilo em PDF, publicar. Então, eu estou dizendo que, provavelmente, vocês devem ter notado que o arquivo que ia para o ar era diferente do PowerPoint que havia sido enviado. Eu fazia essas alterações. Eu fazia o seguinte, Neemias, não sei se você via, mas eu te mandava o arquivo em PowerPoint, em PPT e também em PDF. Mas eu te mandava ele aberto, porque às vezes você fazia algum ajuste na página do rosto e tal, e tirava alguma coisa que não precisava estar ali. Aí por isso que eu te mandava, e aí depois você só salvava novamente. Eu editava, isso mesmo. Eu achei que era mais prático te mandar as duas versões, as duas extensões. Isso. Então, por que eu fazia isso? Eu vou mostrar agora para vocês, por exemplo, um exemplo de alteração que eu fazia em função da posição da logomarca. Então, quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. Por exemplo, esse aqui é um slide, inclusive, do Jorge, isso. Por exemplo, olha só, aqui eu fazia essa alteração aqui. Por exemplo, aqui, ó, a posição da logomarca, acompanhe a posição da logomarca, tamanho, tá vendo? Ó, aqui ela estava abaixo de uma tela branca. Entende? Então, ó, aqui aumentou um pouquinho o tamanho. Aqui mudou um pouco a posição, mais em cima, mais embaixo. Então, esse aqui, deixa eu ver qual que é. Essa é 3.2.3. Então, se a gente vir aqui no avançado, 3.2.3, que é essa aqui, né? Os atributos de Deus. Quando eu salvei em PDF, ela ficou assim. A logomarca estava mais ou menos no mesmo lugar. Às vezes ocorre uma variação, uma pequena variação, mas ela sempre estava no mesmo lugar. Então, isso é uma correção uma das correções que eu fazia. Tá vendo? Em todas as páginas do PDF. Aqui eu tirei um pouquinho a página branca que estava ocultando a logomarca, desci um pouquinho. Eu fazia isso. Por quê? A preocupação é, em algum momento, essa pessoa vai pegar esse arquivo aqui, em PDF, e vai mandar imprimir, né? E aí, se ela tiver a intenção de imprimir, formar uma espécie de apostila, então ficaria um pouco mais padronizado. Então, isso era uma das coisas. Mas é uma trabalheira, Neemias, quem sabe a gente já faz para ti, já deixa prontinho. Então, como a gente nunca teve a oportunidade de ter essa conversa aqui, esse é o momento que surgiu para eu poder falar sobre essas coisas. Então, muitas vezes eu recebia, alguns até não era tão complicado de resolver, alguns eram um pouco mais complicados. Por quê? Por exemplo, às vezes tinha uma página, um texto enorme, e como o texto era muito grande, a pessoa diminuía a fonte, diminuía para poder caber ali dentro. Só que na hora que vai transmitir isso, que vai, por exemplo, assistir esse vídeo num celular, a pessoa não vai conseguir ler o que está ali na tela.
Então, o que eu fazia? Eu duplicava aquela página, eu fazia uma duplicação do slide, tirava metade do texto, deixava em cima, outra metade embaixo. E aí aumentava as fontes para a gente corrigir, né? Tudo dependia também de como que eu estava de tempo para fazer aquilo, e aí eu tinha que já publicar. Então, quando eu tinha um pouco mais tempo, eu caprichava um pouco mais. Alguns eu não tive como melhorar muito, então seguiu. Um outro exemplo é com relação ao alinhamento de... alinhamento de título. Se abre aqui. Deixa eu compartilhar. Esse era o outro problema que a gente tinha com alinhamento de título. Por exemplo, ó, a religião na experiência humana é o título da imagem. Então a gente tinha muito disso também, ó. Um título estava em cima, outro título embaixo, outro mais embaixo, né? Às vezes o título aqui está numa fonte, aqui já está em outra, aqui já está em outra. E eu não sei se voltou para o anterior, acho que essa aqui voltou para o anterior, não puxa. E assim por diante. Então a gente tinha também esse problema de alinhamento de título, que um vinha numa cor, outro vinha em outra, um vinha numa fonte, outro vinha em outra. Eu também buscava fazer essa correção. Então, tudo isso eu vou falar e vou tratar de forma para mostrar como é que eu faço, para padronizar isso e ficar fácil, não tem que fazer um por um. Se você for fazer slide por slide, você gasta mais tempo e aí você vai ter mais chance de fazer assim, despadronizado, né? Um título desalinhado. Mas se você fizer uma página e copiar aquilo, vai ficar tudo na mesma posição, com tudo com a mesma fonte, a logomarca no mesmo lugar. Você não precisa fazer tudo slide por slide separadamente. Você pode só ir copiando. E aí você muda só o texto e a imagem da tela, né? Se for o caso. Uma outra coisa que eu identifiquei, que é a questão da sobreposição de página, né? A sobreposição de página, eu até peguei... O Henrique faz umas apresentações muito legais com vários efeitos, né? Então, o Fernando falou que gosta muito das transições e tal. As transições não atrapalham em nada. O problema que nós temos é quando há sobreposição. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma apresentação, acho que foi a segunda aula, parece, que o Henrique fez, fantástica, sobre isso. O que acontece aqui, ó? Vou dar um exemplo aqui, deixa eu fazer a apresentação abrir aqui. Ó, eu vou dar um primeiro clique, ele vai abrir essa página. Deus, o absoluto. Aí eu dou mais um clique, ele abre essa rosa dos quatro ventos aqui, e aparece esse texto, ó, nível absoluto, fora do tempo e fora do espaço. Agora eu vou dar mais um clique, ele vai abrir outro texto. Deus é um ser existencial, sempre existiu, existe e existirá. Tudo isso aqui está numa única página, tá vendo? Que é essa página 6 aqui. São sobreposições que vão trocando, você apresenta o primeiro texto, depois apresenta o segundo, tudo numa página só. Quando isso aqui é impresso, em PDF, quando eu salvo em PDF, o que acontece? Ó? A página 6 ficou só isso aqui, ó, só um texto. A gente, na próxima página, já perdeu, porque ele já veio para a próxima aqui, ó, para essa. E a gente perdeu a informação dessa página porque estava sobreposta. E eu sequer identifiquei isso. Eu identifiquei agora que eu estava dando uma olhada sobre isso e queria encontrar algo que eu pudesse mostrar. Então, ou seja, essa página aqui, que tem aquele texto, que é aqui, ó, esse é o primeiro texto. Esse texto apareceu, esse aqui. Mas esse aqui não apareceu. Ó, esse aqui não apareceu. Ele, por algum motivo, na nossa apostila disponibilizada aqui, ó, disponibilizada na plataforma, ele apareceu assim. E eu não vi. Quando eu estava preparando isso, eu não vi. Entende? Então,
a questão das transições fica muito bonito, mas eu aconselharia fazer transição de página para página. Quando for fazer uma transição de... cadê aqui? Quando for fazer uma transição, página 12, por exemplo, ó. 12, acho que é essa aqui. Quando for fazer assim, você pode ir inserindo linha por linha, não tem problema. Mas a gente precisa ter a atenção de que, no final, quando estiver todas as informações forem disponibilizadas, por exemplo, eu posso primeiro colocar a palavra espaço infinito, depois eu posso subir evolucionário, depois eu posso colocar o domínio de Deus sobre o Supremo, depois eu posso colocar tempo finito, por exemplo. Não significa que é nessa ordem. Mas eu posso ir inserindo informações, não tem problema nenhum. Vou dar um exemplo aqui. No caso do Henrique fez, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui tem uma coisa. Esse texto aqui a gente perdeu também, ó, porque ele ficou sobreposto. O que o PowerPoint salvou é a última versão. Então ele pega, acho que ele salvou isso aqui, ó, tudo assim. E aí aquela mensagem anterior que apareceu antes, essa aqui, perdida. Aqui, por exemplo, nesse aqui, ó, que eu acho que eu quero falar, ó, pode fazer essa transição. Só precisa ter em mente que o que vai salvar no final é a página pronta. Então, que as informações anteriores não se percam, que elas continuem, o que estava atrás não seja tampado. Por quê? Porque a hora que o PowerPoint salvar, cadê aqui? Ó, esse aqui, por exemplo, esse aqui, não perdeu o texto, mas ficou com coisas meio que tampando, né? Porque ficou por baixo, ó. Esse é aquele exemplo. Esse aqui é o exemplo que eu estava mostrando. Você viu que no PowerPoint ele vai colocando item por item, de acordo com o que você coloca na sequência. Se você, eu quero que apareça primeiro essa frase, eu quero que apareça depois o círculo, depois a barra, depois esse outro texto e assim por diante. Não tem problema. Só que o PowerPoint vai salvar tudo. Se ficar alguma coisa por trás, a gente perde. Entendeu? Na realidade, o PDF, ele só salva a última página. O PDF só salva a página que ele vai imprimir, ou seja, todas as informações daquela página. Então, isso aqui tudo é uma página. Apesar dele entrando um por um, é uma página. Então, qual que é a minha sugestão? Se tem alguma coisa que vai ficar sobreposta, que vai ficar debaixo, vamos imaginar que esse quadrado, esse círculo vermelho aqui, fosse tampar alguma informação, então eu faço a primeira informação anterior numa página, aí na outra página eu continuo e coloco a taxa que vai tampar. Por quê? Porque aí eu não tenho perigo de tampar uma informação. Quando eu gerar o PDF, essa informação não será perdida. Então, algumas vezes, quando eu identificava, o que eu fazia? Eu vinha aqui, né? Por exemplo, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, copio o slide. Eu repeti o slide, né? Nesse aqui, por exemplo, eu deleto isso aqui. Entendeu? Aí fica assim e assim. Porque aí aparece a imagem que está embaixo. Vamos imaginar que tivesse um texto aqui e depois essa taxa aqui tampasse. Não é esse o caso. Mas vamos imaginar se fosse. Se fosse esse o caso, eu separava dois slides. Era isso que eu fazia antes, para poder não perder isso. Na hora que eu imprimir essa página e essa. Entende? Alguma dúvida sobre isso? Vocês entenderam o que eu quis passar? O que você quis passar, né, mesmo? E acho que é uma pena que a gente tenha que botar isso no PDF. Mas tudo bem, eu entendo as razões de colocar no PDF. Mas eu acho que a didática da apresentação se perde muito se você tem que ficar trocando o slide. Mas é porque não é a mesma isso... coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Você pode fazer. Não tem problema. Mas aí eu tenho que montar depois, mandar todas as páginas. Você pode montar uma palestra mais estática para a gente disponibilizar na plataforma. Porque essa parte da movimentação do slide é interessante na aula, porque isso é vídeo e está ocorrendo essa movimentação. Isso está gravado também. Mas o que a gente salva como material didático é estático. É para quem quer imprimir. Porque quem não quer imprimir, assiste a aula.
né? E na aula vai estar constando Na aula vai tudo que estar você todas as passou. animações, entende? Não, mas Na aula muitas vezes, às vezes, tem pessoas que eles estudam pelo material, né? Exato. Pelos slides. E quando você vai responder os exercícios, você consulta os slides também. Você Exato. pode até ter assistido a aula, mas aí você vai, consulta os slides e ali você vai procurar a resposta. Exato. Então, E se tiver é uma um material de informação consulta sobreposta, também. se tiver uma informação na frente da outra, a pessoa não vai ler aquilo. Isso estava na aula, não vai estar na apostila. Entende? Isso. Então tem que, conforme você falou, tem que fazer, pode fazer essa apresentação sobreposta, né? Aqueles que eu acho bonito também, mas teria que fazer um outro material para colocar na plataforma também, né? Somente se tiver algum texto que é parte do conteúdo e que vai ficar oculto. Só nesse caso. Tá. Se não tiver nenhum texto que vai ficar oculto, não tem problema. É só quando você tem um texto e depois você joga uma imagem em cima. Aí essa imagem, no PDF, vai tampar o texto que estava ali embaixo. Ela está numa camada acima, né? Legal. Certo? Então, mais alguma dúvida, alguma coisa que alguém gostaria de colocar? Eu trouxe apenas essas 3 coisas que eu lembrei de imediato, que é a questão da posição do título, da posição da logomarca e da sobreposição de textos. Só isso que eu acho que eu tinha que corrigir antes de fazer. E algumas vezes passava batido, porque quando eu estava com o PowerPoint aberto, quando eu estou com o PowerPoint aberto, eu não vejo que tem ali uma sobreposição. Eu só vou ver essa sobreposição se eu colocar ele em modo de apresentação e fazer as transições. Aí eu vejo, opa, aqui tem uma transição, eu teria que voltar lá e editar. Neemias, teve uma vez, logo no começo da escola, não vou me lembrar quando, que você tinha até sugerido uns modelos, que até um deles é o que você usa e o Henrique usa. Como que a gente usa isso, se você puder ensinar para a gente? Eu não sei, eu faço do jeito que eu sei que é um jeito burro, mas eu acho que deve ter uma coisa mais inteligente. E, assim, e se eu não quiser usar aquela folha de rosto, e eu usar uma outra folha de rosto, eu posso continuar usando o seu modelo de miolo? Template, isso. Você pode usar. Eu vou abrir aqui os modelos que a gente apresentou no começo. Você me passou logo no começo também alguns modelos. Bem eu no começo. uso eles também, assim, do jeito que eu consigo, né? Às vezes eu quero sei copiar... que eu faço do jeito errado, mas eu não sei fazer certo. Eu tenho aqui, por exemplo, modelo PowerPoint. Também, aqui é da época que a gente começou. Então, eu vou abrir um aqui, ó. Estou abrindo um. Esse aqui é um modelo PowerPoint, ó. Você coloca aqui o nome da apresentação, tá vendo? Você tem aqui uma tela de boas-vindas. Você coloca aqui o nome da aula, o orientador, a data, alguma coisa nesse sentido. Esse aqui é um tipo de modelo em que você pode usar aqui, ó, o título aqui e pode usar seu texto aqui. Você, mas eu não quero essa barra aqui em cima, eu prefiro essa barra aqui embaixo. Opa, usa essa página como teste, como modelo. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse... Mas é só copiar e colar. Vamos imaginar que eu quisesse usar essa aqui, por exemplo. Vamos abrir outra aqui para a gente ver algum outro modelo. Esse aqui é um outro. Ó. Título da aula, com fundo escuro, que é o que eu não aconselho, porque às vezes a pessoa quer imprimir e gastaria muita tinta só para ficar printando escuro, né? Usaria uma versão mais clean assim. Porque a pessoa... Imagina uma apostila inteira em fundo azul. Do jeito que tinta de impressora é cara, nem todo mundo tem aquelas impressoras com tanque, né? Cartucho é muito caro. Então, a pessoa vai gastar 1 tonelada de tinta aqui. Então, é por isso que eu aconselho modelos mais cleans, mais fundo branco. Aqui, ó. Aqui você coloca o título da apresentação, aqui você tem
modelos também. Ou com vamos dizer assim, o desenho no topo ou o desenho na esquerda. Aqui, é uma opção. E aquele que só tem as duas listrinhas? Vou mostrar. Aqui é um outro modelo, também com fundo escuro. Né? Fundo escuro. Essa sugestão de não usar fundo escuro veio depois em razão da experiência. Eu já tinha mandado os modelos. Então, quando as pessoas me falaram, olha, eu preciso imprimir e esse fundo escuro me impede, porque eu não dou conta, é muita tinta. Então, veio essa ideia de fazer ele mais limpo. Esse aqui é um outro exemplo, ó. Tá vendo? Bem mais claro, mais moderno. Aqui tem o título e você pode escrever seu texto aqui embaixo. Ó, tá vendo? Então, você tem algumas opções. Você pode criar gráficos, né? Esse aqui é um modelo que a gente encontra aí na internet. Aqui você coloca o nome da aula e tal. Vamos ver mais um aqui, ó, o 7. Esse aqui seria um outro modelo. Pode ser usado também. 8. Esse aqui normalmente eu uso. Né? Eu uso aqui como página inicial da aula. Né? E aqui, bem limpo, tá vendo? Tem essa barra aqui que separa bem o título e a logomarca do conteúdo. Eu uso muito essa aqui, eu gosto mais dela. Então, eu coloco a mesma folha de rosto aqui, a mesma aqui. A pessoa que está imprimindo uma apostila, é importante que na hora que ela abra a primeira página, ela saiba do que se trata. O número da aula, a data, quem apresentou, entendeu? Isso é para a pessoa abrir a primeira página e já saber do que se trata aquela apostila. Como todo livro, como toda apostila de escola que você for ver, o título da matéria vai estar ali, né? Na capa ou na contracapa. 9. Esse aqui é um exemplo também que algumas pessoas usam, né? Ó, um modelo também que eu já usei em algumas apresentações da UAB, eu usava esse layout aqui. E por último, mais um aqui, que tem um texto mais clean e um mais escuro, né? O pessoal acabou usando esse aqui, esse aqui, último. o Adriano parece que usou esse aqui. Eu vi pessoas usando esse aqui também. Né? Da espiral também teve alguns que usaram da espiral bastante. Também? Aquele último da nuvem, esse eu também usei. Então, é isso. Tem esse aqui, ó, o Jorge usou esse do planeta aqui também, acho que eu já vi, né? Esse eu já usei. Eu gosto muito do quarto slide ali. Isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Esse aqui, por exemplo. Então, o que a gente tem? Vamos imaginar que eu fosse fazer, que eu estivesse começando a minha aula, que é o documento 119, vai ser a primeira aula da parte 4, né? Então, eu venho aqui 4.1.1, né? Vamos ver aqui qual que é o... Se eu fechar, que não eu vou me perder nesse monte de arquivo aberto aqui. Eu fiz alterações necessárias. Não. Vamos lá. Não sei se está aqui. Vem cá. 119 é as auto-outorgas de Cristo Micael. Isso. Então, eu venho aqui, ó, por exemplo, digito Urante, ele já vai aparecer o endereço lá da associação. Isso é como eu faço. Então, eu venho aqui, ó, em índice detalhado do livro. E aí eu vou pesquisar o documento 119. Está lá embaixo. Então, copia os subtítulos. Então, está aqui. Eu pego esse texto aqui, entendeu? Copio, colo aqui dentro
de um bloco de notas, que é um Notepad, não sei se todos conhecem. Isso aqui eu uso muito, o bloco de notas, por quê? Porque ele não carrega nenhuma formatação, ele é texto puro. Então, quando eu colo isso aqui dentro do PowerPoint aqui, entendeu? Quando eu colo aqui, deixa eu ver aqui, ó, ele tem que colar o formato que já está aqui, tá vendo? Uhum. Então, ele não vai trazer formatação de outro lugar. Se eu copiar do Word, por exemplo, ele vai trazer formatação de outro lugar. Então, aqui eu colocaria, então, aqui, ó, o título aqui, né? Ó, eu coloco aqui, ó. Eu tiro essa aqui, coloco 4.1.1. As auto-outorgas de Cristo Micael. Já coloquei o título. Aqui embaixo eu não preciso mais desse título, eu vou manter só. Eu vou tirar essas marcações aqui também, porque já é numerado, né? Então não preciso de marcação. É claro que essa fonte aqui mesmo eu não gosto. Eu normalmente uso 22, sabe? Só que aqui, como tem espaço, eu vou colocar um pouco maior. Eu coloquei aqui 24 e posso vir aqui. Essa barra da sala Zoom atrapalha ver as partes, os links em cima, né? Então eu venho aqui, por exemplo, posso colocar distanciamento, ó, 1,5. É bem aqui em cima, tá vendo essa setinha para cima e setinha para baixo? Sim. É o distanciamento entre linhas. Eu posso 2, 2,5, 3, entendeu? Vou colocar 1,5, tá vendo? Ficou numa posição boa. Se eu quiser, eu posso colocar negrito ou não. Posso colocar sublinhado, né? Itálico ou não. Posso colocar com sombra. Tá vendo? Então, eu poderia, nesse caso aqui, colocar uma sombra aqui. A primeira outorga de Micael. Aqui tem um espaço a mais sobrando. Organizei. Pronto. Fiz o primeiro. O que eu vou fazer agora? Isso aqui é só um índice do que eu vou falar na aula. Mas eu pego isso aqui, ó, marco, eu posso clicar em cima do slide, ó. Eu posso clicar e mandar duplicar, ó, duplicar slide, ou eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai também criar uma cópia. Bom, agora, aqui na primeira, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar, porque agora eu quero que seja o título. A primeira auto-outorga. Entendeu? O título, cadê? Ctrl+C. Aí eu venho aqui no título, Ctrl+V. Coloquei a primeira auto-outorga. Ou seja, eu não mudei o título de lugar, entendeu? Aqui está o meu índice. Aqui já está o meu primeiro título que eu vou tratar, né? Eu não mudei a fonte de lugar. Você pode ver que o título está no mesmo lugar, o texto embaixo está no mesmo lugar e a logomarca está no mesmo lugar. Eu não tive que fazer do zero, colar logomarca, colar título, colar texto, não. Eu só dupliquei o slide e ele traz tudo na mesma posição. Então, aqui em cima, eu já sei qual é o título, né? As auto-outorgas de Cristo Micael. Então, aqui. As auto-outorgas de Cristo Micael. Então, o que aconteceu aqui, ó? Esse texto tá muito grande. Tem uma setinha aqui, ó. Mais e menos. Eu posso ir só organizando assim, de tal forma. Oi? Alguém falou? Não. A primeira aula vai ser 23 de agosto. Do 8, isso. Então, aqui, ó. Se eu quiser aumentar um pouquinho aqui, eu aumento. Coloco 22. As auto-outorgas. Se eu quiser dar um Enter aqui, eu posso dar um Enter para poder ficar aqui embaixo, não ficar tão poluído. Se eu quiser baixar tudo para baixo um pouco, ó, eu marco aqui, quando está essa cruzinha, eu marco, e aí com a setinha para cima e para baixo eu coloco na posição melhor. Se eu achar que está muito claro essa cor, eu posso vir aqui e mudar a cor para preto. Destaca um pouco mais, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Eu posso vir aqui, mudar para preto, isso aqui também mudar para preto. Às vezes
A pessoa que tem problema de vista, essa cor mais clara fica meio, parece que está meio embaçado. Então eu vou mudar tudo para preto. Eu devia ter feito na primeira, que quando eu copiasse ela já viria igual, né? Então esse aqui, ó, esse slide aqui eu vou apagar, porque eu já tenho aqui o meu slide do índice, aqui está sublinhado, eu vou tirar esse sublinhado daqui, e aqui está sublinhado também, eu vou tirar esse sublinhado, e vou tirar também daqui, sublinhado, deixar sua fonte. Bom, está começando então a montar minha palestra. Qual que é o primeiro texto que eu tenho que ler no livro Durante, então? É aqui, ó. O índice começa, né? O texto das auto-outorgas de Cristo Micael começa aqui. Então, eu vou pegar esse texto aqui, ó. Eu posso copiar ele aqui no Notepad, no editor de bloco de notas, e daí eu vou limpar toda a formatação, isso é uma opção, entende? Só que eu não vou copiar aqui, peraí, ó, eu vou duplicar esse slide, porque esse aqui, ó, já é o meu primeiro tópico, né? Só que eu estou no livro Durante, antes do primeiro tópico, ó, eu estou na introdução, o primeiro tópico vai começar aqui, ó. Então, eu não estou nele ainda. Então, eu vou ficar nesse primeiro, tá vendo? Dupliquei ele. Vou copiar o trecho que está lá aqui, ó, no bloco de notas. Aí eu venho aqui e colo. Entendeu? Então, ele já copiei o primeiro texto aqui. O que que eu faço? Chego um pouquinho para cá, para me dar um espaço para eu colocar uma foto aqui. Entendeu? Então, normalmente eu faço isso. Bom, esse aqui é o início do documento. Está lá no cabeçalho, a gente viu aqui, ó. Que é esse texto aqui. O próximo é esse aqui, ó. Né? Então, o que que eu vou fazer? Já tenho o primeiro texto, ó, já tenho o índice, primeiro texto. O que que eu faço? Duplico esse slide aqui. Aí, aqui no segundo, eu venho... Peraí. Ah, outra coisa. Vou dar uma dica. Vocês viram que eu, sem querer, eu arrastei a imagem o texto de lugar, né? Uhum. Quando você faz alguma coisa que você fez sem querer e você quer voltar, ou você pode usar esse botão voltar, desfazer, ó, ele vai voltar, ou você pode usar Ctrl Z no teclado. Então, se você fez alguma coisa sem querer, ó, deletei sem querer, o que que eu fiz, onde eu cliquei, que eu não vi, você vem em Ctrl Z, ele volta para a posição anterior. Ou aqui no botão voltar. Então, isso ajuda muito. Às vezes, você esbarra no teclado, faz alguma coisa, muda uma cor, muda um trem, fala assim, nossa, como é que eu volto? Não era assim. Faz o Ctrl Z, Z de zebra, é só apertar junto, Ctrl Z, ele vai desfazendo. Então, eu já tenho aqui o índice, tenho aqui o primeiro parágrafo, e agora eu vou para o segundo parágrafo. É uma cópia, viu? O slide 3 e o 4 é uma cópia. Então, eu vou lá pegar meu texto, tá vendo? Dou Ctrl C nele. Eu tenho a opção de trazer ele para cá, mas se eu não quiser trazer ele para cá, tem um outro caminho que eu posso fazer. Para que ele não traga a formatação do site, ó, eu seleciono tudo que está aqui e ao invés de apertar Ctrl V, se eu apertar Ctrl V, ó, olha o que ele fez. Espera aí. Ele copiou, eu vou apertar Ctrl V. Ele colocou lá em cima, tudo errado, não tem nada a ver, o texto está lá em cima, ele está aqui o texto, ó, para quem não está vendo, ó, tá aqui o texto. Mas não é isso que eu quero. Então, o que que eu faço? Eu vou selecionar aqui com o mouse e vou apertar Ctrl Alt V. Ctrl Alt V. Aí ele pergunta, você quer colar como? No formato HTML ou texto não formatado? Você fala, não formatado. Eu quero que ele assuma o formato daqui, do PowerPoint. Então, eu venho aqui no PowerPoint agora, ficou pequena a janela, né? Para caber esse textão, e eu trago para cá. Ainda assim, ficou pequeno, né? Então, eu venho aqui, ó, diminuo a fonte para 22. 22 já ainda está de um bom tamanho. Porque na hora que você vem aqui e apresenta isso aqui, ó, em slides, olha o tamanho que ele fica. 22 é um tamanho bom, não é ruim. Então, você já tem aqui, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Outra coisa, isso aqui eu coloquei nesse espaço de 1,5
Eu vim aqui e coloquei um e-mail, lembra? Aqui eu não preciso de espaço um e-mail aqui no texto. Eu posso muito bem trabalhar com um espaço de 1 aqui. Entendeu? Com espaço de 1 eu tenho mais espaço para trabalhar. Olha assim, esse aqui, por exemplo, tá ocupando muito espaço, não cabe quase nada. Eu coloco no 1, entendeu? Trago para cá, ainda sobra espaço para colocar uma imagem aqui. E nós estamos com a tela, uma fonte 22. Isso significa que quando eu for exibir, está num tamanho bom para ser lido. Bom, estou aqui na segunda página. Quero ir para o próximo parágrafo. Duplico o slide. Eu tenho uma cópia dele. Ó. Só que esse aqui, vocês viram que nós fizemos um erro aqui. Eu cometi um erro aqui. Aqui é o título do documento, porque aqui eu tenho um índice. Ah, não, desculpa. É isso mesmo, porque eu ainda estou na introdução, verdade? Ainda estou na introdução. Ainda não entrei no primeiro tópico do documento. Eu vou entrar quando eu estiver falando do tópico 1. Então, beleza. Isso aqui estão iguais. Eu vou lá. Vou aqui no texto. Faço a mesma coisa. Copio. Tá vendo? Ctrl C. Volto aqui para o PowerPoint. Esse aqui é para ficar. Esse aqui é para mudar. Então, eu seleciono tudo. Ctrl Alt V. Marco o texto não formatado. Pronto. Está aqui o texto também, de novo. Eu só mudo aqui. Ó, só mudo aqui. Eu nunca mudo desse lado de cá, porque todos os textos têm o mesmo alinhamento. Ó. Todos os textos no lado esquerdo vai estar no mesmo alinhamento. Aí aqui, se eu quero colocar uma imagem, aí sim eu trago para cá, coloco uma imagem. Entendeu? Aí vai de cada um. Ou coloca aqui e coloca maior, ou coloca a distância entre as linhas de 1 e aumenta a fonte. Aí vai de cada um. Você pode manter 22 com espaço 1 e fazer uma coisa padronizada. Se você escolheu um espaço, mantenha esse espaço. Se você escolheu uma fonte, mantenha aquela fonte. Isso fica agradável para quem está lendo e tem a sensação de continuidade. Bom, eu vou parar de fazer a introdução. A introdução é bem longa, tá vendo? E eu vou vir aqui na primeira autotorga. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse texto aqui, ó, que é da primeira autotorga. Eu já deixei aqui preparado para isso, né? E vou vir aqui, então, nesse texto, que é o primeiro parágrafo, do Ctrl C. Venho aqui, seleciono tudo, do Ctrl Alt V. Marco não formatado. Pronto, está aqui. Só que ele estava com a formatação de espaço de 1,5 entre linhas. Eu volto aqui para o espaço de 1. Pronto. Já tenho o primeiro parágrafo do primeiro tópico. Quando eu quiser fazer o segundo tópico, eu venho aqui, duplicar slide, venho aqui, agora eu vou marcar segundo tópico. Como é que chama o segundo tópico? Vamos ver aqui. É a segunda autotorga, né? Simples assim. Venho aqui, coloco segunda autotorga. E aí esse texto aqui está errado porque eu dupliquei daqui, né? Então eu vou lá no texto do livro Durante e vou pegar o parágrafo segunda autotorga. Esse aqui vai dar um exemplo bom. Por quê? Quando a gente copiar, ó, selecionei tudo, Ctrl Alt V. Pronto. Agora ele ficou grande. Ó. De repente, esse é um slide em que eu não possa usar a imagem, porque o meu parágrafo é tão grande que não dá para usar. Agora eu posso escolher também separar esse parágrafo em 2 pedaços, colocar um numa página, outro em outra página, mas ele não tem mais muito aqui um ponto e que eu possa cortar ele no meio. Vai ficar, vou cortar o assunto no meio do caminho, a não ser que eu cortasse aqui, ó, né? Que é onde tem um ponto. Aí, de repente, esse texto vai ficar muito pequeno no outro e esse vai ficar grande nesse. Então, deixa assim e não coloca imagem. Isso é uma opção. Entende? Se isso aqui tivesse grande demais, eu teria que separar. O que eu faria? Eu duplico esse slide. No primeiro, eu coloco a metade, até o soberano. No segundo, o restante.
ficaria assim, então, metade num, metade no outro. Não aconselho fazer nesse, por quê? Porque, como eu disse, as frases são grandes, não há ponto no meio deles e ficaria, então, interrompia a continuidade. Então, eu vou apertar Ctrl Z, ó, vou apertar Ctrl Z de novo e Ctrl Z de novo, ó. Aquela duplicação desfez e eu continuo só com esse aqui. Mas ainda assim, ó, o texto está muito perto daqui da barra, ó, muito apertado aqui. Essa linha é bom ficar vazia, para ficar uma moldura branca ao redor do texto. Só que esse texto está com 24, então eu vou colocar 23 e ele vai ficar com um tamanho legal. Então, ou seja, aqui, ó, estava com 24, eu posso colocar 23, fazer. Tem que marcar a caixa inteira, não só a palavra. Eu coloco 23, ó, fica um espacinho um pouco melhor para a gente colocar uma imagem aqui, né? Ficou com 23, aqui está com 22, você pode também padronizar. Não, para ficar bonitinho, vou deixar tudo 22. E vou deixar isso aqui também 22. E aí a gente começa a padronizar o nosso documento. Então, para quem está lendo esse documento, existe uma continuidade, posição de título, posição de logomarca, alinhamento da caixa de texto, todas elas estão no mesmo alinhamento aqui à esquerda. Ó, aqui, aqui. Veja que existe uma continuidade. Alguma dúvida? Não, tá ótimo. Para quem apresenta, acho que é o caso do Henrique também, a gente tem que tenta fazer o mínimo de slides possíveis e o máximo de explicação em cada slide, né? Por isso que às vezes, no caso do Henrique, ele sobrepõe, porque ele tem ferramentas mais adequadas, né? Mas que nem ali, tu não pode só copiar e colar, né? Na realidade, a gente pega e lê tudo e resume dentro daquilo que realmente é importante, o que o professor facilitador quer transmitir também, né? Em tudo isso. Vai da técnica de cada um, né? Exato. Tem instrutor que prefere, por exemplo, colocar só um título e aí ele fala sobre aquele assunto. Tem aqueles que gostam de colocar o texto todo. Eu costumo, isso é uma questão minha, eu costumo colocar todo o texto. E quando eu insiro alguma coisa, aí eu insiro com outra fonte, com outra cor. Há um texto fora do livro Durante, eu uso outra cor para mostrar para o aluno que houve uma descontinuidade ali. O texto do livro Durante, ele vem com o parágrafo, né? Com a referência, né? De documento, de página, né? Parágrafo e tudo. E quando eu trago outra coisa, que é um texto do Wikipédia ou uma informação extra que eu trago, uma imagem extra, alguma coisa, aí eu quebro essa continuidade, quebro o padrão para demonstrar que aquilo ali não faz parte do texto. Eu sou bastante prolixo também e eu, na realidade, sempre coloco a fonte, de onde é que eu tirei aquilo, né? Se é do livro Durante, geralmente tem o indexador que se costuma usar. E se é de outro, a gente comenta ela também. Mas os textos, às vezes, são muito longos. Eu não posso botar mais de, sei lá, 40, 50 slides, aí vai passar de 2 horas de apresentação. Então, o que eu faço é ler 2, 3, 4, 5, 6 vezes, às vezes antes da apresentação, e vou fazendo os meus ajustes daquilo que eu acho importante colocar. Até porque a apresentação não é ipsis liter do livro. A apresentação é a interpretação do facilitador professor para aquele tema, né? Na realidade, é isso que a gente fala lá no começo, sugerindo que cada um leia e tire sua própria interpretação, né? Eu acho que o instrutor tem que ter essa liberdade de apresentar a aula como lhe aprouver, sabe? Cada um tem o seu estilo, o seu método e cada um tem essa liberdade. Acho que a escola não faria bem se engessasse isso, ó, vocês vão ter que apresentar nesse formato assim. Eu acho que não será legal, porque cada um tem o seu modo, né, e o seu jeito de fazer. E eu concordo com você que muitas vezes o texto é longo demais, não dá para você falar tudo. Isso acontece muito quando você vai falar de um determinado assunto que não está específico num documento.
Você começa a fazer pesquisa, você começa a achar coisa no livro, sabe? Toneladas de coisa. Aí você quer colocar tudo, não consegue falar tudo, acaba não falando o conteúdo inteiro. Então, isso é importante a gente saber organizar. Eu costumo calcular minhas apresentações em 45 slides, né? Mas, assim, para não ultrapassar o tempo. Agora, como a gente vai falar agora da parte 4 do livro de Urântia, que é a vida de Jesus, eu, né, tenho, assim, questão de opinião, que a gente deveria estudar o texto, para não perder um capítulo, um parágrafo, alguma coisa. Quando a gente estava estudando, pessoal, vamos falar sobre cosmologia. Não tem um documento que fala de cosmologia. Você tem que pescar no livro. Vamos falar sobre a personalidade. Você vai ter que buscar informação. Vamos falar sobre ajustadores, né? Tem quantos documentos que falam sobre ajustadores? Então, quando você está falando de assuntos, aí tudo bem. Mas agora nós vamos ter aula dos capítulos. Então, eu creio que dá para a gente concentrar no capítulo específico. Porque os capítulos da vida de Jesus foram meio que distribuídos, né? Então, assim, como é uma narrativa, eles distribuíram em capítulos meio, assim, vamos dizer assim, não há capítulos muito grandes e capítulos pequenos. Assim. Sessões, então, em sessões. Mais ou menos são sessões iguais. Então, eu creio que dá para a gente falar sobre o conteúdo. Quando eu estou falando sobre um documento, Neemias, prefiro colocar todo o texto. Até porque quando as pessoas vão fazer os exercícios, elas consultam no material didático e o texto está lá todo, né? Então, o que vai ter alguma acrescentação que eu trago, um paralelo, uma informação a mais. Mas eu acho que vai de cada um, não vejo problema quanto a isso. Não sei o que os outros pensam sobre isso também. Concordo também. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, é que a gente, na vida de Jesus, por sessão, vai ser difícil você ficar. Você até pode fazer um paralelo, mas você vai ter que se ater mais àquela sessão, né? Você vai falar sobre a primeira outorga, você vai falar sobre a primeira outorga. Você pode falar que houve a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta, mas você vai falar para a professora primeira. Eu acho que é válido a ideia de colocar o texto da apresentação de uma forma que o aluno possa acompanhar. Então, a questão da sobreposição e tal, é bom eu ter que trabalhar isso melhor. Mas eu acho que o nosso trabalho na apresentação não é reproduzir o livro de Urântia, é o texto que está lá. O texto que está lá, o aluno pega o livro, põe do lado ali e lê o livro. É isso que ele tem que fazer. Mas, enfim, é uma opinião pessoal. Eu acho que nós temos que, sim, na medida do possível, quando tem um texto importante, todos os textos do livro de Urântia são importantes, mas quando tem alguns que não dá para deixar de colocar. Mas tem alguns que dá para resumir. E tem alguns que você faz um conjunto e faz um apanhado, uma explicação e pronto. Né? Então, assim, eu sou muito negativo para mim, né? Eu não gosto quando eu coloco nos slides exatamente o texto do jeito que está no livro de Urântia. Isso aí, fico pensando, por que eu estou fazendo isso? Né? O aluno pode pegar o livro e ler. Mas, enfim, é eu. Eu concordo com você, porque o que me dói é assistir uma aula que o professor está lendo o slide. É duro, né? É duro. Por quê? Porque, igual você falou, você já tem... por exemplo, isso acontece nas faculdades, sabe? Não acontece só aqui na escola Urântia, não. Acontece nas faculdades. Você vai para a escola, o professor coloca um PowerPoint e fica lendo lá. Fala assim, ó, passasse para a gente esse capítulo, a gente lia em casa, porque ler eu já sei. Eu quero que você explique isso aí sob uma visão que facilite a compreensão. Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje, o grande desafio nosso, por exemplo, eu coloco todo o texto, mas eu procuro não ficar lendo o documento Urântia, procuro agregar
trazer informações, fazer paralelos, demonstrar a minha compreensão daquele texto, tentar parafrasear, explicar com as minhas palavras, né? Eu tento mastigar aquilo ali e explicar. Quando tem uma frase que eu sei que é de difícil compreensão, eu vou tentar explicar o que eu entendi daquilo. Ó, eu entendo disso aqui, que é isso, 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 isso. Porque ler, a pessoa lê um livro durante em casa. Então a gente vai estar só, vamos dizer assim, ilustrando o livro, né? Colocando imagens bonitas no texto do livro. Então, esse é o nosso desafio. O desafio dos instrutores aqui da Escola Urântia é a gente não só ler o livro durante, porque aí vira um grupo de estudo, igual a gente já tem vários, né? A gente tem um grupo de estudo que a pessoa coloca o PowerPoint lá com o texto do livro, vai lendo. De vez em quando alguém interrompe e faz uma participação. Mas não é esse o objetivo da escola. Então, assim, a gente tem mesmo que trazer coisa nova, incitar o aluno a compreender níveis diferentes da leitura, coisas que estão, às vezes, subliminares ali, estão abaixo do texto, intrínsecos ali, que você precisa trazer, né? E essa é a nossa dificuldade. Mas, então, eu ainda defendo que cada um deve ser livre para apresentar como achar que deve, como achar que é melhor, e superar esse desafio de, assim, olha, eu estou aqui só lendo o livro de Urântia para uma plateia, né? Como a gente vai num lar de idosos, de pessoas que não lê mais, vai assim, vou ler um livro para eles. Não é isso, né? As pessoas que estão aqui, elas sabem ler, então ler o livro de Urântia aqui na sala de aula não faz sentido. A gente precisa trazer coisas novas. É isso que a gente precisa. Esse é o grande desafio, na verdade. Bom, eu acho que com relação ao PowerPoint, eu mostrei como eu faço e eu vou copiando slide por slide, com isso eu mantenho a padronização. Depois eu só vou colocando imagem e tal, aí eu trago informações. Vamos imaginar, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos estudar sobre Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Existe uma descoberta arqueológica muito legal que fala que na entrada de Cafarnaum tinha o desenho de uma videira, né, um pé de uva, esculpido num vaso e tal. Tem pouco tempo, eles descobriram essa entrada da sinagoga de Cafarnaum e tem lá esse vaso com o desenho de uma videira. Então, assim, são tantas coisas que a gente pode fazer e trazer de novidade e corroborar o ensino e aí cativar a atenção do aluno. Alguém mais gostaria de falar? Eu vou mudar de assunto, eu vou falar sobre a plataforma. Não, quando eu copio, vamos dizer, o texto e coloco, eu dou Ctrl+C e Ctrl+V lá no PowerPoint, mas ele já vai com o formato, já vai formatado para mim. Foi o que eu falei. Eu falei que eu uso Ctrl+Alt+V. O Ctrl+Alt+V... Não, mas ele já vai formatado. Ele vai formatado. Ctrl+Alt+V não vai formatado. Se você apertar Ctrl+V, ele vai formatado. Se você apertar Ctrl+Alt+V, as três teclas ao mesmo tempo, Ctrl, o Alt e o V. Aí ele vai perguntar, você quer levar o texto formatado ou sem formatação? Que é o que eu vou te mostrar de novo aqui, quer ver? Ó. Sim, mas eu já levo, ele fica formatado no PowerPoint, o meu. Ele não fica formatado... Dentro da caixa, eu acho que ele fica. Se você colar ele fora da caixinha, aí... dentro da caixa. Ele fica assim. Pode ser também que tem versões de PowerPoint, né? Pode ser. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui nós estamos no tópico 2. Estou no tópico 2. Isso. Entra na caixa. Isso. Dupliquei o slide. Entra na caixa. Isso. Estou aqui, estou dentro da caixa. Marca em cima e cola agora. Agora eu vou colar Ctrl+V, comum. Presta atenção. Ctrl+V. Aí o que aconteceu? Não copiou o texto. Ele copiou aqui em cima. E se você clicar com o botão da esquerda. Aqui, ó. Colar. Ali, ó. Vai no Azinho ali agora. No A. Isso aí. Então, esse A aqui, manter... Não, aqui ele está manter somente texto. Tá, mas ele aqui é manter a formatação original. E aqui é usar tema do destino. Eu vou no A. Naquele Azinho, ele mantém a formatação. Faz a mesma coisa. Mantém, tá ali, ó. Ó, vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui para você ver. Tá. Não mudou nada.
Ele não colou. Colou, sim. Ah, colou aqui o... Claro Ah, que verdade. colou. Colou o Aquele ali serve para isso e o que você usa faz exatamente isso. Eu uso esse por quê? esquerdinho. Porque ele, na verdade, ele está fazendo o colar especial aqui, ó. Exato. Eu uso esse Ele está sempre colando também. especial. Isso. O Mesmo. que eu... o que eu faço? Ctrl Alt V, e aí ele pergunta se eu quero o formato HTML ou se eu quero não formatar. Mas são mais passos. Se você só marcar e clicar no azinho, ele já cola direto. Isso. Aí você pode vir aqui. E cola vamos fazer o próximo, por exemplo. Pega o anterior. Vou fazer o próximo. Copia. Então, copia aqui. Aí vem aqui, em cima do texto, marca, né? Não, tem que marcar toda a caixinha. Isso. Eu acho que ele não está marcando ali em cima, está pontilhado. Assim você fala? Exato. Agora você marca o texto e bota o azinho, aquele. Pega com a esquerda, aquele... Agora, não apareceu agora. Às vezes não aparece, é meio complicadinho. Mas é naquele azinho da esquerda. Então, se eu colar aqui, ó... Ali, ó, aquele A. Não, no esse aqui, A. ó, opções de colagem. Isso. Tem que aparecer esse aqui. Isso aí. Ele aparece, só às vezes complica. Às vezes aparece. Então, você tem agora o texto aqui e você coloca como você quiser. Acho que é isso que a Lilian usa também. Isso. Então, assim, eu fazendo assim, eu vou colocando tudo padronizado. Ó. Não muda a logomarca, porque eu estou só duplicando o texto. Tudo que eu duplicar aqui, ele vai manter a logomarca e o título. Então, na hora que você fez uma página e formatou, o resto é só Ctrl+C, Ctrl+V. Só inserir o texto. Bom, com relação à plataforma, como é que funciona aqui? Por exemplo, nós temos aqui página inicial da plataforma. Você faz o login, já estou logado aqui, né? Faz o login. Aparece aqui as categorias de curso, o módulo básico, intermediário e avançado. Esse curso que a gente está fazendo, eu vou criar ele aqui. Outros cursos. Né? Dentro de outros cursos, tem um curso aqui que é a Origem da Escola Orante. Fala sobre a história, o começo da escola. O que eu vou fazer? Eu preciso adicionar um novo curso. Só que para eu manter a padronização, o que eu faço? Eu vou abrir esse aqui em uma nova guia. Vou abrir o curso aqui numa nova guia, tá vendo? E eu vou editar configurações para abrir todas as configurações desse curso. Tá vendo? E vou criar um novo curso aqui, adicionar um novo curso. O que ele vai abrir? Ele vai abrir as configurações que eu tenho que preencher, igual esse aqui, ó, tá vendo? Geral, tá vendo? Origem da escola Orante. Eu vim aqui então, qual é o geral? Vou colocar aqui. Treinamento de instrutores. Entendeu? Aí eu vejo aqui, próximo campo. Aqui eu coloquei origem da escola. Um nome resumido. Eu vou colocar aqui, treinamento. Só resumido. Categoria de cursos, outros cursos. Visibilidade, mostrar, a mesma coisa. Quando que começa? Esse aqui começou 30 de junho de 2019. Esse treinamento nosso aqui começou quando? Começou dia 21/6/2023, né? Que foi a primeira aula da DIN. Então, eu vou colocar aqui 21/6/2023, começou às 20 horas. Né? Quando que termina? Eu vou desabilitar o término. Por quê? Porque o curso não vai encerrar nunca. Em qualquer época que alguém quiser entrar aqui e fazer o curso, ele pode entrar. Né? Identificação do curso, não tem nada. Descrição, não tem nada. Aqui tem uma imagem, que é a imagem do curso. Né? Aí eu tenho que fazer uma imagem e colocar lá. Que eu não tenho ainda, não fiz ainda. Então, eu tenho que criar alguma coisa. Formato do curso. Vamos ver aqui, ó. Formato do curso. Formato de tópicos, né? Quantos tópicos a gente vai ter? Ó, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Vou colocar 4 tópicos. Vamos ter 4. Né? Aparência.
Português, avise que é a mesma coisa. Acompanhamento de conclusão, grupos, nada disso eu preencho. Bom, salvar e mostrar. Depois eu vou colocar uma imagem lá. Pronto. Agora, quando eu vir aqui na página inicial, em outros cursos, ele já mostrou que tem dois, ó. Tem a origem da escola Urântia, não tem imagem nenhuma, e tem treinamento de instrutores. Entendeu? Aqui dentro de treinamento de instrutores, ó, vamos ver aqui. Aqui nós temos a origem da escola. Então, eu vou usar também como modelo, porque eu gosto sempre de manter a padronização. Então, eu estou aqui, a origem da escola Urântia. Tem aqui o planejamento, eleição, tem 2 tópicos só. Não, tem a apresentação, formação de líderes e instrutores, uma palestra da Dini, a timeline da escola Urântia, conclusão. Então, eu vou vir aqui ó, em ativar edição, né? Na nossa aqui, nós temos o tópico 1, 2 e 3. Então, no tópico, eu vou fazer a mesma coisa, ativar edição. E aqui eu vou mudar, então, os tópicos. Ó. Qual que é a primeira aula? Ó? Como preparar e apresentar uma aula. Isso, como preparar e apresentar uma aula. Então, vou aqui. Como preparar e apresentar uma aula. Apresentar uma aula. Aí no tópico 2, como usar o PowerPoint sala Zoom. Aqui, como montar uma apresentação. Como montar uma apresentação. E por último, preparando uma aula. Isso. Então aqui eu criei todos. Normalmente, quando eu faço um novo curso, vou dar um exemplo aqui para vocês. No curso, no módulo básico, vamos aqui no módulo avançado, por exemplo. Aqui, ó, nós temos aqui a aula 3.1, introdução. Vocês vão ver que tem um índice. Ó, vamos aqui em configurações, vai ter um índice aqui da escola. Né? Aí eu vou copiar aqui. Né? Eu sempre uso... vamos aqui em treinamento e vamos aqui em configurações. E eu vou aqui em descrição, que não tinha nada, e vou colocar aqui. Treinamento de instrutores. Instrutores, Aí nós vamos colocar aqui a data, que é 21/6/2023. 21/6/2023. Não tem numeração. Aí vai ser como preparar e apresentar uma aula. Aí, segunda aula, 28/6/2023. Eu estou fazendo isso aqui com vocês para vocês terem uma noção de como é que funciona a plataforma. E como é que eu faço isso que vocês veem depois. Esse aqui é como usar o PowerPoint e sala Zoom. Foi a Dini também. Hoje, né? 5/7/2023. Aqui. Como montar uma apresentação. É mesmo.
E aí vai ter a próxima aula, dia 12/7/2023, é isso, ó, dia 5 e dia 12. Que Preparando é, uma aula. Preparando uma aula. Tem um ifinzinho ali faltando. então nós temos aqui, ó, a Posso fazer uma nossa, pergunta? sim, Vocês concordam que o Henrique faça essa aula comigo? Que eu vou ensinar os sites que eu uso de busca de imagem, etc., como eu faço, e o Henrique usa as traquitanas dele lá? Sim, vai, tranquilo. Sim, não vejo com problema certeza. nenhum. Então tá bom. Feito, já foi alterado. Não tem problema, uai. Ajuda ela. Pronto. Feito isso, quando a gente vem aqui nos cursos, eu vou sair aqui que eu estava editando. Quando eu venho em cursos, vamos lá, tá aqui outros cursos. Treinamento de instrutores e a origem da escola Urante. Aqui já aparece a descrição, né? A exemplo do outro lá. Aqui dentro, a gente pode adicionar atividades. Por exemplo, como preparar uma aula. Nós já temos essa aula, né? Então, eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, eu quero inserir um link. Era o, era o Fábio que fazia o vídeo. Deixa eu ver aqui onde é que é. Edição, pesquisa, questionário. Aqui eu insiro o questionário. Aqui eu inseria o arquivo. E ele inseria... o URL. Aqui, ó. Ele inseria aqui, ó. Inserir uma URL. Tu não tens o vídeo também? Vou colocar dentro. Temos. Então, nós vamos ter que ir lá. Vamos ver aqui. youtube.com.br. Aí nós vamos pesquisar aqui. Escola Urante. Está aqui a Escola Urante. Aqui está o vídeo, ó, que a primeira foi essa aqui, ó. Eu acho. Não sei qual que é a Sueli. A Lilian, você subiu primeiro a primeira aula? Lilian? É a primeira aula, aham. A primeira aula você subiu primeiro. Isso. Essa aqui. Aula 1, beleza. Então, essa aqui é a aula 1. Eu vou copiar o link. Entendeu? Aí eu venho aqui, peraí. Eu venho aqui, digitando o URL, o nome. Aí eu vou, qual que é o nome? E como preparar e apresentar uma aula. Preparar e apresentar uma aula. Aí eu coloco o link aqui, a URL externa. E aqui, em descrição, a gente... Cadê? A gente tem que vir aqui. Cadê? Compartilhar, acho que é isso. Compartilhar. Incorporar. Oi. Aí eu copio isso aqui. Tudo bem. Copiar. Eu acho que é isso. Tô tendo reunião. E aí eu venho aqui. Vai dormir? Vai descansar? Aí eu venho e salvo esse frame aqui. Entendeu? Aparência automática. Acho que tudo é... conclusão do curso. A gente coloca aqui, ó, que mostrar a atividade como concluída quando o estudante visualizar a atividade. Então, aqui, salvar. Então, vamos ver como é que ficou. Fazendo ao vivo, né? Vamos ver. Não funcionou? Como preparar uma aula? Como preparar e apresentar uma aula?
Deixa eu ver aqui. Desativar a edição. Era para aparecer... Não era... Era para aparecer o vídeo aqui. Era o Fábio que fazia isso, gente. Deixa eu descobrir o que que é. Na época eu fiz junto com ele. Vamos... Cadê? Editar. Vamos ver. Era para aparecer exibir descrição na página do curso. Ah, eu já sei o que que é. Não é isso aqui, não. Eu tenho que vir aqui. Deixa eu ver aqui. Gerenciar arquivos. Linkar. Não é linkar. Não é as correntes? Aqui, Não ó. é no vídeo? Aqui, não, aqui eu marco aqui para abrir mais. Aí eu tenho que clicar no botão incorporar. Entendeu? Aí dentro desse parágrafo aqui eu colo o link. Agora sim. Ó. Ixi, Maria, isso é complicado. Né? Tá vendo? Agora vai aparecer a sala Zoom. Ó. Aí eu venho aqui, treinamento. Tem que aparecer o vídeo, né? Tem que aparecer o vídeo. Viu aí? Ah, que legal. Agora sim funcionou, né? Então é isso que a gente faz. E aí, se alguém mandar o arquivo, a gente pode pegar aquela apresentação em PowerPoint, vir aqui, adicionar uma atividade, coloca aqui arquivo. Cadê? Arquivo. E adiciona o arquivo. E aí fica lá a apresentação, que eu colocava assim, né? O nome, apresentação da aula. E aí a pessoa vem, sobe o arquivo aqui, entendeu? Só vai mostrar. Não vai ter arquivo nenhum, porque não está disponível. Certo? Certo. Então é isso. É assim que a gente faz. Questionário. Ó, não tem arquivo nenhum, nem apareceu o vídeo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Desativar a edição. Vamos ver se apareceu. Nem apareceu o arquivo, porque não tem arquivo nenhum. Não tem. Eu não subi. Eu criei o link, mas não subi. Como usar o PowerPoint Sala Zoom, como montar a apresentação e preparando uma aula. Então a gente vai subindo aqui. Questionário. Questionário eu tenho que primeiro vir aqui. Eu venho em questões, ó. Questões. Preciso salvar as questões aqui. Primeiro eu preciso criar categoria e tal. Aí eu vou criando questão. Crio uma nova questão, crio 10 questões. Depois eu vou lá no curso e indexo essas questões ao questionário. Então é assim. Tá, mas que nem o exercício que a gente manda, tu faz uma por uma as questões e joga ali? Uma por uma. Eu não consigo pegar aquele texto lá e lançar. Eu salvo uma questão, marco se é verdadeiro ou se é falso. Tem que escolher se é aquela afirmação é verdadeira ou falsa. Para quando você clicar, o sistema ver se você acertou a resposta correta ou não. Que serviceira. Um por um. Certo? Muito então, obrigado, Neemias, por todo o teu empenho, teu trabalho. Fizemos 150 vezes. Eu sabia que era bastante, mas Fizemos 150 vezes. O senhor está sem som, Henrique. Desculpe, estou falando sobre outra coisa aqui. Pensei que você queria falar. Bom, é isso, pessoal. Cheio de detalhes, né? Daí as figuras que vão ser colocadas no PowerPoint, daí a Sueli que vai mostrar na aula que vem. A Dini, eu normalmente pego figuras do Google. Algumas imagens que não têm direitos autorais eu vou usando. Às vezes eu vou também em sites como Pinterest, Pixabay, que são bancos de imagens gratuitas. E eu utilizo alguma coisa dali. A gente também pode utilizar a inteligência artificial, pode usar o Midjourney e criar a imagem que a gente quiser agora. Às vezes você ficava procurando uma imagem e não conseguia. Vai lá e cria a sua imagem. Isso que é legal, né? Nossa! Você pode mostrar um pouquinho como é que você faz esse negócio de inteligência artificial? Deixa muito demorado?
Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês. Então, A Dini também disse que está fazendo umas imagens bem legais, ela mostrou, né? Sim. Uhum. As dela Vou tenho visto, são bem compartilhar com bonitas. vocês. Vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês verem o que eu faço aqui. Por exemplo, aqui algumas imagens que eu fiz tentando imaginar o anjo Gabriel. Aqui algumas coisas que eu fiz tentando imaginar o Jardim do Éden. Qual plataforma que é essa, Denise? Esse aqui eu uso o Discord, mas a inteligência artificial que faz é o Midjourney. Entendeu? Então você precisa escrever alguma coisa e pedir que ele desenhe. Então vamos aqui, por exemplo, em Adão e Eva. Vamos tentar desenhar Adão e Eva? Vamos fazer junto. Cadê? Cadê o texto de escrever? Aqui, a conversa está aqui. Ó, você tem que fazer o seguinte, ó. Você coloca... como é que é? Barra imagine. Aqui, ó. Ou seja, imagine. É um comando que a gente dá para ele. Então, eu vou colocar assim, ó. Adam and Eve. Adam and Eve. E vou colocar assim. Skin violet. Vou colocar isso aqui só. Vamos ver o que acontece. Ó. Vamos ver o que a inteligência artificial vai escrever, vai desenhar com essa informação. Eu só coloquei Adam and Eve, skin violet. Aí está começando a desenhar. você podia colocar altura, olhos e cabelos claros, essas coisas tudo ainda, né? Ele desenhou um perfume. Eu tenho que colocar human, né? Homem, mulher. Mas tá saindo uns ali atrás. Está saindo alguma coisa ali. É. Aqui. Aí sai um desenho, uma maçã, Lançar um perfume já. um perfume. Entendeu? Então, é isso que ele faz. Vamos colocar aqui Michael Arcanjo, assim que escreve Arcanjo? Sim. Arcanjo Miguel. Ah, não, tá vendo? Não adianta eu fazer isso. Eu tenho que colocar Imagine. Aí, Archangel Michael. Vou colocar Jesus. Como é que se escreve? Chris? Sim? C-H-R. Assim. Vamos ver o que ele desenha. Uma mistura de Jesus Cristo com Arcanjo Miguel. Uhum.
ele busca as informações que existem, né, no, Toda a internet. no conhecimento, né, no mundo internetico, e aí ele faz um desenho. Então, quanto mais rica for a sua informação, Quanto mais mais rico o rica, desenho. isso. Quanto mais rica a minha informação, melhor ele desenha. Ó, vamos ver aqui, ó, Adão e Eva. Isso que eu desenhei aqui em cima. Aqui o templo, eu queria o templo do Jardim do Éden, eu queria desenhar. Ó, Adão e Eva. Olha esse aqui. Eu que tentei desenhar fandores, pessoas voando sobre animais, tá vendo? Uhum. E não E consegui aí, para chegar. você usar a imagem, o que você faz? Você arrasta só, você tem que salvar, ou você faz o quê? Não, a imagem está aqui já é minha. Sim, mas você quer pôr ela no PowerPoint. Ah, eu entro na minha conta, a imagem está lá disponível. Esse aqui, ó, porque Tá. Uhum. eles pilotando uma ave, ó. Ficou legal. Aqui, essa aqui. Uhum. Ficou boa essa última. Então é isso. Então, assim, só que aí eu preciso colocar uma descrição. Olha só esse aqui. Também voando. Preciso colocar uma descrição. Olha essa aqui de Adão e Eva que eu fiz. Uhum. Com muita descrição. Ficou assim, ó. Tá vendo? Legal. Ele sempre faz 4 imagens, ó. Você coloca violeta, ele não entende que a pele é violeta. Ele coloca as vestes, sabe? Talvez tenha que dizer para ele. Raça É, violenta. mas assim, a inteligência artificial é muito difícil explicar para ela. Ela é Sim, muito sim. literal. É tipo assim, Essa Eva ficou meio vesga aqui, coitada. essa aqui tá vesga. Os dedos errados, eles desenham, eles desenham os dedos errados, sabe? Às vezes 6 dedos. Ela é muito louca. É o problema da banana e a sombra, né? As duas. É, entendeu? Então, ó, os dedos às vezes dá erro. Não é sempre que dá certo, Uhum. não. Olha aqui, o Ah, dedo mas é no muito meio do legal. galho. Uhum. Então, para fazer isso aqui, ó, pra você ter uma noção, eu coloquei Adam e Eve, Blue in Violet Skin in Royal Clothing, roupas reais. Uhum. Esse aqui já é outro, ó. Esse aqui também ficou legal, ó. Então, é assim que ele faz. Ó, esse Adão e Eva aqui, ó. Vamos ver aqui embaixo, ó. Tem meio desenho, né? Olha esse aqui. Tá bem com roupas reais, né? Roupas de realeza. Mas a mão não tem nada a ver, ó. A mão dela é como se o dedão tivesse, É o entendeu? contrário, né? Tá invertida, é. Então tem muito erro de mão. A inteligência artificial está aprendendo a fazer mão. Acontece muito. Engraçado. Então é isso. Você tem que colocar as informações. Uhum. Aquela do templo, deixa eu achar aqui uma do templo, que eu estava tentando fazer o templo do Pai Universal. Aqui, ó. Isso aqui é uma que eu tentei fazer o templo do Pai Universal. Templo feito de tijolos e tal. Olha esse aqui, ó. Temple of the Universal Father, brick building in the center of the Garden of Eden. Aí ele vai fazendo alguns desenhos, ó. Eu vou mudando, aí eu coloquei construção de pedra, stone building. Uhum. Aí depois eu tentei outras opções, vou dando outros textos. Aqui eu coloquei circular, desenho circular. Aqui eu coloquei com uma árvore no centro. Olha só esse aqui. Mas ficou meio, parece que o tempo estava meio abandonado, né? É.
o mato tomou conta. Olha esse aqui. Olha esse aqui com árvore no centro. Aí tem uns que não tem nada a ver. É muito difícil. Você explica, ele não te entende. Não consegue. Uhum. Não te entende. Aqui também a árvore no centro. Se você colocar a palavra urântia, não ajuda? Então, é porque ele não sei se ele consegue relacionar. Eu já peguei trecho do livro de Urântia, falei conforme o livro de Urântia, de acordo com a teoria do livro de Urântia, essas coisas. Olha o anjo Gabriel que a gente fez, ó. O arcanjo Miguel, né? Então, ele sempre coloca com asa, porque, aí tá vendo? Porque na literatura e no conhecimento, na tradição, né, na cultura, ele está sempre com asa. Mas tem asa. Mas ele desenha. Tudo é ter paciência. Talvez dizer para ele que não tem asa. Isso, aí se coloca sem asas. Ele não entende, porque anjo é anjo, tem asa. Ele não entende. Na concepção humana, né? Por exemplo, se eu pegar esse aqui, ó, esse que está aqui, esse um aqui, ó, tem opção de pegar ele e fazer uma versão nova dele. Você vem aqui, ó, criar uma nova versão. Aí você coloca aqui, o que você quer nessa nova versão? Aí você coloca assim, por exemplo, tem um comando que é no. Você fala sem isso, esse comando é no. Como é que é asa em inglês? Henrique, ajuda a gente. Hã? W-I-N-G. I-N-G. Wing. W-I. Isso. Wings. Então, eu estou dizendo para ele, esse é um comando, dizendo assim, não quero isso. Esse é o comando. No, não, sem asas. No wing. Aí eu venho aqui e mando de novo. Ele vai desenhar. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí. Não fez. Fez com asa. Tem muito. Ou seja, ele criou variações dessa imagem 1, porque eu usei a variação 1, é a imagem 1. Se eu usar a variação da 2, ele vai fazer variação dessa. Ah, tá. Então eu falei para ele, ó, sem asas. Eu vou tentar de novo, eu vou fazer de novo aqui, vou colocar no wings. Vou colocar no plural. Aí vamos ver o que ele vai desenhar. Ele vai desenhar aqui embaixo. Então aqui o que ele fez, ó. Ele criou. Ele tipo assim, não, a asa é outra coisa, tá vendo? Não tem pena. Não tem pena, mas tem alguma coisa aqui parecendo asa. Já melhorou. Aí, ó, aqui ele fez de novo com asa. Eu coloquei no wings, falei para ele, sem asas, né? Então é assim, tem que ter muita paciência. Eu consegui fazer anjo sem asa, ó. Esse aqui é um exemplo, ó, que eu coloquei, né? Sem asas, consegui fazer sem asas. Depois de muita luta, você vai entendendo o que você vai dizer para ele. Aqui, ó, aqui teve uma asinha, ó. Uma asinha mais ou menos ali, meio mequetrefe, mas teve uma asinha, ó, na cabeça. Botar asa. Aí, ó. Então, isso aqui são tentativas que eu fiz de criar o anjo Gabriel. Tem ele assim, ó. Ah, tá vendo? Aqui tava com asas, né? Mas apareceu ele sem asa aqui embaixo. Aqui com asas, aqui sem asas. Olha isso aqui. E o comando, ó. A Celestial Warrior, Commander of the Celestial Army, ou seja, comandante do Exército Celestial. Por isso que ele tá todo armado aí, todo com armadura. Assim. Por causa da armadura, isso. Então, assim, de acordo com a descrição,
Ó, isso aqui é outra descrição. Essa aqui é outra descrição. Então, eu vou fazendo com várias descrições para ver se ele me entende o que eu quero. Mas ele sempre... Olha só esse aqui, como ficou bonito isso aqui. Lindo. Ele ficou muito bonito, ó. Uhum. Olha aí. E não tem asa. Eu Não, imagino tem asa, realmente sim. eles assim, com esse brilho, com essa Uhum. beleza, sabe? É o que eu Parecendo imagino. comigo isso aí. Sua cara, gente. Eu até pensei assim, olha isso aqui. Muito bonito. Mas ele tem asas ali. Com asas, verdade. Então, assim, você vai tentando... Aqui eu estava tentando recriar a Sala do Trono de Micael, porque eu imagino que tem os dois tronos, o de Micael e o da Ministra Da Divina. ministra. Uhum. Então, aí, ó. Tudo concepções nossas. Ó, concepção humana. Mas se você fazer... Como é que você vai imaginar coisas que não estão na nossa mente humana? E a inteligência artificial está E ainda representando o que a gente... ainda querer dizer para o computador, né? A inteligência artificial está reproduzindo coisas que nossa mente humana já criou. Ele não tem noção, né, de como seria. Então, aí você vê esse aqui, ó. Pô, até ficou bonito, né? Aí tem outros tronos. Eu estava tentando fazer Sala do Trono. E assim, assim. Porque eu fico tentando reproduzir alguma coisa que eu possa usar na história em quadrinhos. Uhum. Falar nisso, eu não consegui ainda baixar aquele arquivo, aquele programa. Olha esse aqui. Esse aqui era como se ele estivesse... Como se fosse Micael. Desce um ali debaixo do Imaginação dele aqui. Uhum. É fácil, não. Aqui, essa aqui. Então, assim, você precisa saber qual descrição você vai dar, né? Olha só isso aqui. Como se fosse Jesus, né? Com uma coroa e um trono. Olha aqui. A mão, toda defeituosa. Sim. 6 dedos. Aqui ficou melhor, a mão. Mas essa outra... tá bom. A mão até que ficou boa. É que eu não sei se Jesus sentaria num trono todo ostentoso. Provavelmente não. Então, assim, como que você transmite a ideia, né? Difícil. Aqui, ó. Aqui foi, ó. Jesus Christ, glorified, glorious body, his throne is of gold and crystal. Eu vou colocando. Tento um, não deu. Aí tentei outro. E vou tentando. É isso. Essa é a brincadeira. Muito legal. Muito bom. Bom, gente, é isso então. Obrigada, Anemias. Estouramos Muito o tempo. obrigada, Anemias, pelas dicas todas. Muito bom. Alguém tem alguma dúvida? Como chama esse programa, Anemias? Como chama o programa? O programa é Midjourney. É um serviço pago. Para eu poder, por exemplo, se eu usar ele gratuitamente, ele é bem reduzido. Eu não consigo fazer as imagens, demora muito. Você entra numa sala que tem 1 milhão de gente, aí você cria a sua imagem, aí chega outras mensagens, você não sabe mais onde está a sua imagem. Então, assim, para poder utilizar ele com essa tranquilidade que a gente tem aqui de estar numa sala sozinho, tem que pagar. Mas tem a opção gratuita também. Eu tenho uma pergunta que não tem a ver com isso. Tá. Aquela sugestão que você deu, Lilian, que é bem legal, dos alunos que querem fazer uma apresentação, como é que vai ser? Boa.
Então, mas ficou, nem todos votaram no conselho, né? Então, não sei. Está parado o assunto? Parado lá. Então vamos perguntar de novo no conselho para. Isso, tá. Porque daí Isso, porque seria na próxima 12 aula de já é a 19. Sueli, aí na outra já Depois se já falou. acabou. Isso, eu vou Tem que colocar em perguntar de votação. novo. Legal. Tá bom. Mas aí Muito qual seria bom. a ideia, Lilian? As pessoas Qual seria a já estão ideia? se inscrevendo ou não? Então, a ideia seria... Hã? Você falou que algumas pessoas já tinham te abordado para isso. Então, aí Isso. como que vai ser a seleção Não, mas elas dessas não, pessoas? não é que elas queiram, mas elas pretendem, né, fazer Ah, tá. apresentações. Uhum. Então, daí a gente convidaria, né? As tá apresentações legal. de 30 minutos, não sei. Mas então talvez não pudesse ser no dia 19, na próxima aula depois da minha, porque as pessoas não vão ter Não, tempo para é preparar. uma depois da tua. Isso. Depois Então, da mas tua. você acha que dá tempo deles prepararem? Se a gente falar sobre isso amanhã e já surgir alguém, de Isso. repente, em 15 dias, Uhum. Tá bom. se não der, marca para outra, fica uma semana de folga e Acho que marca pode. para outra. É isso. Uhum. Isso. Isso. Porque aí a gente ainda tem, ó, depois da Sueli tem 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8. A gente tem 5 semanas Semanas antes de disponíveis. começarem as aulas. Uhum. Se a gente pular uma, a gente ainda tem 4, poderia fazer 4 apresentações. Legal. Legal. Tá bom, então. Pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, paciência. Obrigada aí, Nenê. Muito obrigado, Neemias. Boa noite, Obrigada pessoal. a todos. Beijo grande. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite para todos. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tá.